quando a bipolaridade encontra a ayahuasca, parte 2. Parte 2. Bipolar 2, tipo 2. Continuando, então, o que a gente estava falando no vídeo anterior, né? Porque é muita coisa para falar de uma vez só. A gente sempre acaba esquecendo alguma coisa. O vídeo já fica muito longo, então a gente tem que vir, tá? Continuando, então, sobre o mesmo assunto, ayahuasca, bipolaridade, transtornos mentais, né? Que a gente vai colocar, acrescentar depressão também. Muita gente perguntando, pode tomar ayahuasca e eu sou bipolar? Pode tomar ayahuasca e eu sou depressivo? Tomando antidepressivo? Então a gente vai falar sobre isso nessa parte 2 do vídeo. E esse é o canal Traz Café, a gente fala sobre conhecimento de si, autoconhecimento, como melhorar a sua vivência com a vida e com os outros. As ferramentas que a gente pode estar utilizando aqui para poder estar nos auxiliando nesse processo, as medicinas da floresta e... Vem com a gente nesse vídeo, Traz Café! Como foi para você a sua primeira experiência da ayahuasca? Então, como eu já falei algumas vezes aqui, inclusive vou ressaltar de novo, eu sou bipolar tipo 2 e já tenho esse diagnóstico há mais de 15 anos, já bem mais, já nem sei mais. E muita coisa eu não sabia sobre o que era ser bipolar, estou descobrindo agora, né? Então, eu tinha um pensamento muito acelerado, vários pensamentos muito acelerados, assim, era uma confusão. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu tinha, assim, uma energia que não acabava nunca, então eu achava que aquilo era normal. Hoje em dia eu descobri que isso é do transtorno bipolar. Então, na época que eu fui convidada, que o Guilherme e o Francel me convidaram para ir tomar o chá, eu tava num desses momentos, assim, de pensamentos acelerados e tudo, até tava eles falando pra mim sobre meditação. Meditação, a gente convidava bastante ela pra poder meditar, e ela naquela loucura dela de não consigo, porque ela tentava, não vou dizer que ela não tentava, mas não consigo nem 5 minutos, ficar sentada, parada, quieta ali. Eu tava numa fase muito ativa, assim, que é do transtorno. Então, realmente, eu não conseguia. E não conseguia desligar a minha mente pra nada, era muita coisa ao mesmo tempo. E é um lado bom também, porque eu conseguia resolver muita coisa ao mesmo tempo, era sensacional de certa forma, mas de outro lado prejudicava. Então depois do chá, isso me chamou a atenção, porque nem eles sabiam que isso podia acontecer. Depois de tomar o chá, eu comecei a perceber que a minha mente estava quieta, estava silenciada, assim, era um silêncio, eu conseguia ordenar meus pensamentos, eu conseguia trazer uma informação por vez, aquela falácia toda que ficava... Blá, 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 blá. Quem tem isso vai entender o que eu tô falando. Sumiu. Eu falei, cara... Aí comentei e disse, gente, a minha mente silenciou. Incrível. E aí começou um processo de vários benefícios. Muita coisa foi mudando na minha vida. Eu falei num outro vídeo, eu parei de fumar, que eu fumava cigarro, que nem uma doida. Eu parei de beber. Foram coisas que vieram assim... meio naturalmente acontecendo, sabe? A bebida mesmo eu criei nojo do dia pra noite e não quis mais beber. O cigarro, tem gente que vai chamar de esquizofrenia, mas eu simplesmente um dia escutei uma voz assim, até levei um susto, dizendo para de fumar. E eu, que susto, tem alguém aqui? Não tinha ninguém. Eu falei, caramba, que loucura. E aí parei de fumar, porque eu já tava me sentindo mal. O cigarro tava me fazendo muito mal. Então ali só começou benefícios. Então, pra você que pergunta pra gente, bipolar pode tomar ayahuasca? Olha, não vou te dizer que pode nem que pode, não sou eu que tenho que te autorizar ou deixar de autorizar. Nenhum psiquiatra vai dizer pode ou não pode. Vai ter aqueles que são contra e vai ter aqueles que são a favor. Só que tem que se atentar porque tem a gente fala isso no vídeo anterior, para você que não viu, volta lá e vê o vídeo anterior. Tem que se atentar que tem uma chavinha ali que é interessante prestar atenção para quem é bipolar e esquizofrênico. Tá? Que você pode ter uma virada maníaca, ou se você não sabe que você pode tomar e de repente desencadear uma bipolaridade que estava ali, digamos, adormecida. Mas lembrando, a ayahuasca ela não te torna bipolar, ela não te torna esquizofrênico, ela não te traz um surto psicótico. A gente acredita nisso e olhando através de estudos que a gente tem pesquisado, que você talvez já tivesse uma predisposição a isso. Por exemplo, esquizofrenia é uma predisposição. Bipolar, você nasce com essa condição, com esse transtorno nasce com você. Só que às vezes ele se manifesta e às vezes ele não se manifesta. Então, o que pode acontecer é da ayahuasca trazer essa situação à tona. Sim, borbulhar de lá de dentro, assim, ó, e acontecer de você trazer isso daqui pra fora. Então, existe uma linha muito tênue entre a questão da esquizofrenia, bipolaridade, e o que a ayahuasca pode auxiliar no desencadeamento da coisa aí. Mas porque já existe.
Então, se você tem consciência de que você tem bipolaridade, de que você é esquizofrênico, tem interesse em estar experimentando a medicina, converse com o seu psiquiatra, converse com o seu psicólogo, psicanalista, seu psique, sei lá o quê, conversa sobre e também busca alguém que tenha a mente aberta com relação às medicinas e a esse tipo de tratamento, para poder saber como lidar, porque você precisa entender em que momento você está da sua vida agora, e se esse momento é propício, você está abrindo o campo para poder estar experimentando da medicina. Do contrário... E a casa que você vai tomar também, né? Então, a casa onde você vai consagrar a medicina, seja os xamãs, seja Santo Daime, seja onde for, ela tem que ter essa postura séria, porque realmente é sério. Se você vir a desenvolver algo que chame atenção ali, opa, esse aí tá querendo sair fora da casinha, aconselhar você ir num psiquiatra, aconselhar você de várias formas, não é para ser tratado de uma forma deixar largado, sabe? Então isso é muito importante. A gente vai falar aqui também, já puxando o gancho, né? O gancho, eu nunca lembro o nome do pai do menino, mas a gente fica conhecido como neto do Chico Anísio, tá? Eu vou colocar um trecho de uma entrevista dele, vou colocar o link aqui embaixo na descrição, da entrevista que ele deu, uma segunda ou terceira, enfim, uma entrevista depois de anos da morte do filho dele. Porque logo após a ayahuasca, assim, logo após a morte dele, ele ficou muito relutante contra a ayahuasca, ele criou meio que um preconceito ali, segundo as entrevistas que a gente viu, ele ficou muito indignado, culpando a ayahuasca mesmo, sabe? E aí a gente viu essa segunda entrevista dele, pelo menos pra mim foi uma segunda entrevista, em momentos diferentes, que eu quero dizer. Uma entrevista num momento diferente, anos depois. Ele falando com um pouco mais de respeito da ayahuasca, assim, ele fala, olha, eu estudei bastante sobre o assunto e hoje em dia eu tenho uma outra visão. Assiste o vídeo, é bem interessante. Eu tenho uma outra visão agora do que é a medicina. Eu vejo que, na verdade, as pessoas que estão trabalhando com essa medicina que talvez estejam fazendo errado ou fizeram errado com meu filho, porque ele foi definhando, ele parou de comer, ele entrou em surto, assim, que ele não queria mais comer, que ele tinha que ficar só vivendo da natureza, que ele tinha que um devaneio religioso, ele criou, assim, dentro de uma realidade nova depois do chá. Só que mesmo assim eles continuaram servindo chá para ele. Diz o pai dele, né, nessa entrevista, que ele ficou extremamente magro. A ponto de aparentar estar com anorexia, entendeu? Terrível. Que acreditou piamente de que não precisava de alimento e que iria viver de fotossíntese. E mesmo assim ele foi até essa casa que ele consagrava e eles serviram chá para ele uma terceira vez. E daí ele parece que foi mais longe ainda na loucura, e foi até uma outra praia, enfim, entrou no mar e nunca mais voltou, tá? Mas assistam a entrevista inteira, eu tô resumindo aqui. Eu sou uma pessoa, assim, muito democrática e justa, vamos dizer assim. E vejo que a ayahuasca faz bem pra grande maioria. Tivemos até um debate aqui agora antes de começar a gravar sobre isso. E não nego isso. Acho que se faz bem pra uma grande maioria, maravilha. Agora, tem uma galera radical, até negacionista, que não admite que possa fazer mal. Isso pode fazer mal. Pode Não fazer à mal. Toa você tem que passar por uma anamnese. Mas como é que se faz uma anamnese dessa? Porque, por exemplo, meu filho ele não tinha nenhum histórico familiar, nem diagnóstico de algum problema neurológico psiquiátrico. Não era medicado, nada. Totalmente normal, não tomava medicamento, medicamento controlado, Sim, forte. Eu imagino que ele teria alguma tendência a ter alguma coisa, mesmo que não tivesse sintoma nenhum, e isso foi o gatilho. Pode acontecer, né? Agora vai da responsabilidade do lugar também, exatamente, né? como você administra isso. Como você administra ali. Como você administra isso. Tenho debatido, cara, com várias pessoas, agora não mais também, porque cansa, né, cara? E hoje em dia ele tem respeito pela medicina, mas ele acha que realmente tem que ser tratado de uma forma mais séria. E o que a gente sempre fala aqui no nosso canal, tem que ser tratado de uma forma séria, porque não é brincadeira, tá mexendo com a tua mente. Sim. E não só mexendo com a tua mente, assim, uma coisa que tá te transformando. A gente sempre fala, né, das conexões neurais, existe estudo disso. Tá? Que ela tem essa capacidade de fazer uma neuroplasticidade, que são novas conexões na tua mente, que são sensacionais. Só que vai ter pessoas que não vão, talvez, mentalmente saber lidar com isso, ou que possa apresentar esse transtorno. Não estou dizendo que o neto dele tem ou não tem, não sei, não sou psiquiatra, mas pode ser que ele já tinha alguma coisa oculta ali e que a medicina desencadeou isso, e aí, de repente, por não perceberem, não estarem atentos, levar no psiquiatra, coisa assim, a coisa desandou, sabe? Falo com todo o respeito do mundo, tenho muito respeito e sinto a dor que esse pai sente, sabe? Não é algo que eu gostaria que acontecesse comigo, até porque a gente busca realmente alguém ou alguma coisa para culpar. Sim. Mas é interessante porque é um relato muito importante, isso mostra que não é brincadeira. É importante a gente ficar realmente atento nisso, porque até em que ponto a pessoa entra num estado onde não tem mais volta. Entendeu? Então, existem níveis e níveis desse estado de como é que chama? Psicose,
E às vezes você entra, surto psicótico. Às vezes você entra num surto, num determinado surto, e não tem mais volta, não tem mais como você voltar, entendeu? Como é que vai mexer ali dentro? Vai ter que abrir o cérebro e... Não, às vezes depois de anos de tratamento, terapia e tal, consegue voltar sim. Eu conheci pessoas que tomaram certos chás e depois de 2, 3 anos meio que voltaram ao normal, sabe? Só que tem que ter esse cuidado, tem que ter. Tem que observar. Então, por isso, você se observar, você ir numa casa séria que vai observar isso, porque tem benefícios, tá? Tem muitos benefícios. Ele mesmo fala, nossa, tem tanta gente que chega falando que se curou de depressão severa, que curou traumas, que curaram vícios, que curou... É imensa quantidade, sabe? É a mesma coisa medicamento. Até que ponto o medicamento tem riscos e benefícios e até que ponto a ayahuasca tem risco e benefícios. E aí tem que ser pesado, sabe? Não dá pra demonizar e dizer, não pode tomar. Assim como medicamento. Tem gente que, por exemplo, medicamento para bipolar e para depressão, tem medicamento que é tão forte que pode destruir teu fígado. Sim. Ao ponto de não ter mais como reverter. Um remédio, que às vezes você acha, não, vou tomar remédio que é mais seguro. Não. Então, você tem que sempre analisar o risco e benefício de tudo, que é o que um psiquiatra vai fazer com você também. Analisar os riscos e benefícios daquele medicamento para você. Sim, a gente tem que ter tem que ter consciência de que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, o que serve para um não serve para outro, o que serve para outro não serve para um. Então a gente tem sempre que estar analisando isso, tem sempre que estar buscando essas informações, tem sempre que estar buscando opiniões diferentes, uma segunda opinião, como a Iris mesmo faz, né? Se consultou com um psiquiatra, depois consultou com outro, ela vai buscando assim para poder entender melhor o que funciona para ela, o que funciona para o caso dela. Então é bem interessante estar aberto a conhecer novos caminhos. E para quem tem interesse em estar tendo esse mergulho consigo mesmo, não existe só as medicinas da floresta para poder estar te levando para um estado de consciência super elevado. A meditação está aí para isso. A meditação, ela é uma ferramenta maravilhosa que, na minha opinião, deveria ser ensinada para as crianças, para as pessoas, desde muito cedo. É natural o ser humano respirar, mas só que ele não respira verdadeiramente. A gente não usa nem 50% da nossa capacidade respiratória. Então é importante a gente estar estimulando as pessoas, as crianças, a se conectarem consigo mesmo através da meditação. E a meditação, ela pode te levar para os mesmos espaços que a ayahuasca te traz. Só que é um processo um pouco mais demorado. A ayahuasca, ela vai ali, ó. Você tomou o chá, você foi. Alguns não, algumas pessoas tomam e não saem. Algumas ainda têm essa resistência, mas a ayahuasca... A maioria toma e já entra naqueles estados profundos, que acessam coisas da consciência profunda, acessam... tem gente que... Até psiquiatras falam isso. Ah, mas você tem alucinações, porque você fala com uma pessoa, de repente, um ente querido que faleceu. Cara, é uma forma da medicina, da ayahuasca, trazer uma cura pra você. Né? Ela te traz uma memória sua com aquela pessoa, talvez, né? Acredite no que você quiser. Sim. Você é livre para crer no que você quiser. Mas ela te traz muitos relatos da pessoa, ela tem depressão porque a irmã faleceu há muito tempo, e aí numa cerimônia a medicina apresentou, né? Ela viu a irmã e eu que tô bem aqui e tal, veja como eu tô bem, não fique ruim porque aqui eu estou bem e tal. E quando a pessoa voltou, né, do chá, ela voltou à consciência, ela foi pra terapia e falou, cara, curei, né? Estou bem, porque eu vi que a minha irmã está bem e tal. Então, anos de terapia que ela não conseguiu curar, numa única sessão de ayahuasca, sabe? A alucinação ou não, curou. Exatamente. Sabe? Então, você vai ter acessos e curas sensacionais. Mas não é pra todo mundo e é uma coisa bem séria. Assim como a gente conhece pessoas que tiveram acessos a traumas e ficaram muito perturbadas depois de ter acesso a esses traumas. Não gostaram de ver o que viram, não conseguiram colocar em ordem os pensamentos pós olhar para aqueles traumas. Tá? Também não buscou uma terapia, também não faz um esforço para que aquilo se encaixe da maneira correta. Tá? Porque também numa terapia, em algum momento, ela ia acessar esses traumas. Né? Talvez não como na medicina, porque na força da medicina, você muitas vezes acessa com uma intensidade tão real que parece que você realmente está naquele momento. Volta para aquele momento específico onde você está sentindo tudo de novo. Então é muito intenso e muito profundo. Então realmente, não é todo mundo que gosta ou que quer passar por uma experiência dessa, né? E eu, tendo o diagnóstico de bipolar, ou seja, nasci bipolar, tenho o diagnóstico há 15 anos, eu tomo chá há mais de 5 anos, e eu não me vejo pior, eu me vejo cada vez melhor. Cada vez um pouquinho melhor. Mas sou eu, não quer dizer que você bipolar aí do outro lado vai tomar o chá e vai ter as mesmas vivências, o mesmo percurso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Só que existe uma questão que é pra você que é bipolar ficar atento, que pode acontecer de você ter uma virada maníaca. Se você que é bipolar vai saber o que é isso, né? Se não tem, entra aí, tem outros vídeos no canal explicando. Estudos que mostram, vou colocar aqui imagens da neuroplasticidade que a gente fala tanto, que acontece quando a gente toma ayahuasca.
como que funciona, e assim, é feito para muitos estudos, tá? Não é só com a ayahuasca. Então, estuda aí sobre ressonância funcional, é bem interessante. E causa essa neuroplasticidade, que eu vou botar aqui uma imagem, com o cientista fez ali, depois desse estudo, um cérebro antes da ayahuasca e depois da ayahuasca, tá? Vai ter várias linhazinhas ali. Eu vou até botar o trecho do vídeo que vai ficar mais fácil ele explicando. Minha primeira experiência com a ayahuasca em 2005. Na época, eu tinha o domínio de várias técnicas capazes de investigar o cérebro humano de forma não invasiva. Certas características de funcionamento do cérebro de maneira não invasiva, como, por exemplo, a ressonância magnética funcional. Então foi nesses primeiros trabalhos que a gente iniciou ainda em 2006, o objetivo era tentar identificar as bases neurais dos efeitos da ayahuasca. Para fazer isso, a gente recrutou voluntários experientes de uma das igrejas do Santo Daime. Pedimos para esses voluntários virem até o hospital universitário e, sob o efeito da ayahuasca, entrarem numa máquina de ressonância, o que não é nada trivial. De forma geral, os nossos resultados indicam, e aqui vocês têm uma representação desses resultados, que talvez a ayahuasca nos confira a habilidade de ver os nossos próprios pensamentos. Talvez a ayahuasca, talvez esse seja um dos motivos da gente sentir um aumento significativo de introspecção quando a gente está sob o efeito da ayahuasca. Quando a gente estava realizando esse estudo, uma coisa muito curiosa aconteceu, que foi o fato que boa parte das pessoas, dos voluntários das igrejas que a gente estava recrutando, chegavam espontaneamente para a gente e diziam: olha, eu estou aqui porque eu encontrei um benefício terapêutico na ayahuasca. Eu estou aqui porque eu melhorei de um quadro de depressão grave. Eu estou aqui porque eu melhorei de um quadro de ansiedade grave. Eu estou aqui porque eu melhorei o meu uso abusivo de certas substâncias, como álcool, tabaco, cocaína e crack. Isso despertou e acendeu uma outra luz na mente de um cientista curioso, que era tentar entender os efeitos antidepressivos da ayahuasca. Então a gente iniciou uma outra linha de pesquisa no laboratório, cujo objetivo era avaliar esses efeitos antidepressivos em pacientes com depressão resistente ao tratamento. O aumento de certas moléculas associadas à neuroplasticidade, que é a habilidade do nosso cérebro de fazer novas conexões. De fato, quando a gente observa essa imagem, à esquerda, você está vendo o cérebro das pessoas antes da ayahuasca. À direita, você está vendo o cérebro das pessoas depois da ayahuasca. Que cérebro é esse? Cada ponto que vocês estão vendo nesse círculo representa uma região do cérebro. Cada linha representa uma conexão entre duas regiões. Compare o lado da esquerda com o lado da direita e vocês vão perceber que durante os efeitos da ayahuasca existe um aumento significativo no número de conexões. Como se o cérebro ganhasse acesso a novos processos de pensamento e de emoção e saísse um pouco daqueles pensamentos ruminativos, de ideias fixas e rígidas que a gente tem o tempo inteiro. Tá? Para vocês entenderem também. Então, existem muitos benefícios. Só que, às vezes, o risco não compensa os benefícios. E isso que fique bem claro. Com medicamentos, com coisas naturais, enfim, né? Às vezes, até você deixar você sem nenhum medicamento, sem nada, pode ser um risco também. Um bipolar, quando ele está em fase maníaca depressiva lá, se você deixar, ele pode atentar contra a própria vida ou até a vida de outras pessoas. Então, vale a pena deixar sem medicamento? Até que ponto você tem que sempre avaliar esse risco-benefício, que é o que os médicos acabam fazendo, né? Então, ela tem esse poder de alinhar mente e espírito. Isso eles conseguiram meio que ver essa questão. Ah, mas não existe espírito. Não. Tá, acredita no que você quiser também. Chama do que você quiser. Não. Ou coisa cansativa, porque não dá pra agradar todo mundo. E assim, não existe realmente. Se você não quiser acreditar, não acredita. Essa cor aqui é verde. Se você quiser acreditar que é rosa, o problema é seu também, sabe? Então... O estudo tá aí, as experiências estão aí. Acredita quem quiser não quiser não acreditar também. Vai procurar se informar sobre aquilo que lhe interessa. E o nosso objetivo é esse, é trazer mais informação, é trazer as nossas experiências. Eu tô falando de mim, eu como bipolar tomando chá, tá? Não quer dizer que vai dar bom pra todo mundo. A gente vê, muita gente vem aqui no canal, falou que ficou muito melhor depois do chá, que já toma há muitos anos, ou tinha depressão de 20 anos e melhorou muito com a ayahuasca. Assim como tem gente que tem depressão, sei lá, 10 anos, já tomou tudo quanto é remédio, tomou a ayahuasca e odiou. E uma coisa, isso não é único exclusivo de quem tem só essas predisposições de bipolaridade, de depressão, esquizofrenia. Qualquer pessoa que tem interesse em estar experimentando a medicina ou qualquer outra medicina da floresta tem que ter consciência de que pode estar também ocasionando esses surtos. É claro, quem tem essa predisposição é muito mais fácil desse surto ser desencadeado. Não que as pessoas que não têm, assim como eu, que a gente falou no vídeo anterior, também passei por um processo similar, entendeu? Que eu ali estava nítido de quem via de fora estava surtando. Tem que ter esses cuidados também. Então é muito importante estudo, terapia, conversar com alguém que consiga te entender ou te direcionar. Eu e a Iris, graças a Deus, a gente passou por esse processo junto, então a gente se ajudou ali. E a gente foi atrás de informação. O que é importante também ressaltar é que assim, você tem que saber as coisas, os seus limites, e não querer provar nada pra ninguém. Porque assim, eu vi um comentário esses dias de um cara que tomava ayahuasca, e um dia ele foi pra um centro xamânico lá nos índios, na verdade. E o xamã, ele, pra fazer aquela do sapo lá, como é o nome?
para fazer o cambu, que é do sapo, para quem não sabe, depois pesquisa aí, senão vai ficar muito longo. E o xamã olhou para ele e falou, não, você não tá apto a fazer. Espiritual, enfim, o cara tem experiência, e falou, não, você não vai fazer. O Guilherme é louco para experimentar. Eu sou muito. Eu não, eu sinto que não é para mim. Eu sinto que pode ser uma força muito grande para eu conseguir aguentar. Pro meu cérebro, eu acho que vai dar uma pancada muito forte. Eu simplesmente Então, pelo fato de não... É que eu sou muito curioso. E às vezes a curiosidade mata o minha gato. curiosidade acaba me colocando em uns buracos que assim, não precisava. Então, mas também. eu tenho essa curiosidade de conhecer a medicina, a força. Mas se eu chegar no cara e o cara falar não pra mim, eu não vou te contar, porque ele ali sabe o que ele tá falando, ele aí trabalha a com a medicina. importância de ir num lugar sério. Exatamente. Porque se for em qualquer lugar, eles não vão se importar. Vão lá, corta a pele ali, aplica e as deu. medicinas não é em qualquer lugar que a gente tem que consagrar, não. Eu mesmo, se fosse consagrar a medicina do Cambu, eu ia direto lá no meio do mato, lá com os índigos, chamando a vida, porque lá é um lugar onde eu sinto segurança. Assim como o cogumelo, enfim, outras coisas, Substâncias. substâncias. Então tem que ter essa consciência e se observar, né? Notou que tá tendo alguma coisa diferente ali, tem alguma coisinha saindo do que deveria ser, já busca uma ajuda, já... Importante lembrar. Perguntam também, essa história de medicamento antidepressivo e ayahuasca. A gente foi a fundo com psiquiatras, tá? Entender o porquê, tá? Muitas casas xamânicas, muitos ritualísticas e tal, vão dizer pra você parar 3 dias de tomar o medicamento. Quem toma antidepressivo, ou quem tem um pingo de noção e vai atrás de como funciona o antidepressivo, ele não age em 3 dias, ele leva em torno de 3 semanas para começar a agir no teu corpo. Da mesma forma, para o teu corpo desintoxicar, tirar o excesso, não é só o excesso desse medicamento no teu corpo, dito por um psiquiatra que trabalha na área da ayahuasca também. Ele disse, se for para parar mesmo, você tem que parar 30 dias. Mas você tem que analisar risco e benefício. Peraí, se eu tirar o medicamento dessa pessoa, o que vai acontecer para ela tomar ayahuasca? Né? Então não adianta parar 3 dias, tá? Isso tem que ser uma decisão bem séria de você que toma antidepressivo, porque assim, o que acontece? Existem antidepressivos que são aqueles que aumentam a produção de serotonina e aqueles que inibem a produção de serotonina. Você tem que entender qual é o que você toma, porque a ayahuasca ela vai fazer com que o seu corpo produza mais serotonina, ela vai liberar mais. Então, se você já está tomando um medicamento que libere, você joga a ayahuasca em cima para liberar mais, então você vai ter um encharcamento de serotonina no teu cérebro. E isso pode te trazer consequências, tá? Outras situações. Então, nessa situação, é melhor você não tomar ou largar o medicamento por 30 dias. Mas não sou eu que tenho que te dizer isso. Não. É um psiquiatra, né? E a casa que você vai tomar a medicina, ela tem que ter consciência disso. Porque senão sabe-se da onde que alguém surgiu com essa informação que você tem que parar só 3 dias. 3 dias não vai resolver nada. Se tu toma esse medicamento, você vai na casa e o dirigente fala, e para 3 dias aí que tá tudo certo. Fica com o pezinho atrás, vai atrás de informação, vê qual é o tipo de medicamento que você toma, que é isso que eu falei agora, se é o que produz serotonina ou aquele que reduz a serotonina. Então você tem que estar bem ciente do que você está fazendo, tá? Porque 3 dias não vai resolver nada. Eu tomo, por enquanto, só estabilizador de humor e até então meu psiquiatra falou que não tem problema nenhum. Só que, no momento, ele pediu pra eu ficar pelo menos 1 ano sem tomar, pra saber se o tratamento com o medicamento tá dando certo, pra não interferir com a medicina. Porque a medicina pode ser ela que esteja me ajudando e o medicamento esteja ali só de... entendeu? Então, pra gente saber quem que tá ajudando quem. Somente por esse motivo, não é que eu não posso. Eu posso ir lá amanhã tomar, se eu quiser, entendeu? Agora, talvez não seja o seu caso, então esteja bem atento a isso. Por isso que conhecimento salva, gente. Conhecimento salva mesmo. Esteja atento a você, às pessoas ao seu redor. Não adianta, quando a gente vai tomar, sempre tem aquele que diz assim, cuidado, hein, porque você pode tomar e não voltar mais. Mas em que te levou a dizer uma coisa dessa? Porque você viu alguém que falou isso, ou porque você conhece alguém que ficou doido depois de tomar o chá? Então tem todos esses fatores que a gente está falando aqui. Não é simplesmente cuidado, você não vai tomar e não vai voltar mais. Entender o que é esse não voltar mais para essa pessoa que tá falando, entendeu? Então tem muitas coisas. Tem gente que me acha chata agora, depois do chá. Porque eu parei de beber, porque eu parei de fumar, porque eu sou uma pessoa que escuta músicas, decente músicas. Eu já gostava de música clássica, agora eu gosto mais ainda. Não escuto porcaria, sabe? Porque isso influencia a nossa vibração. Então tem gente que me acha chata. Que, tomou o chá e ficou chato pra caramba, né? Eu gostava do teu antigo eu. Então, o que é o não voltar mais, tá? A gente tem um vídeo sobre isso no canal também, vai lá procurar, que todos os vídeos são maravilhosos. Aham. É isso, né? É isso, né? É isso. Coloca aí se você gostou, a sua dúvida, comenta com a gente se você tem alguém que foi e não voltou. Ai, gente, não é brincadeira, tá? Gente. Às vezes parece um tom de brincadeira, mas não é. É que a gente tenta trazer um clima um pouquinho mais leve, né? Mas é isso aí, meus queridos. Como a Iris disse, compartilhe com a gente aqui as suas experiências e se tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra gente também que a gente vai respondendo vocês. Continua seguindo a gente, os nossos conteúdos, comentando, compartilhando, que a gente vai trazer muito mais informações sobre o assunto. Exatamente. E muito mais. Então,
Um beijo e traz café.